lá, gente, bora lá. Já mandou aí para um monte de amigo, pegou a Bíblia, pegou papel, pegou caneta. Posso tirar aí os comentários? Bora lá, vamos começar? Vamos começar? Vou continuar. Ontem nós falamos um pouco da criação original. Falamos então que existiu uma criação original e que também existiu uma recriação. E que alguma coisa aconteceu em um gap, em um intervalo, ok? Entre o verso 1 e 2 de Gênesis, que deixou a terra sem forma e vazia. Muitas pessoas pensam que nesse tempo Satanás caiu na terra, mas eu vou te mostrar hoje que ele nunca caiu na terra, ainda. Ele vai ser lançado na terra apenas quando o anticristo quebrar a aliança de uma semana que ele vai fazer com os judeus, que é a última semana de Daniel, ou seja, os últimos 7 anos antes da volta de Jesus Cristo. E aí então Satanás vai ser lançado na terra. Ele foi lançado num lugar chamado as regiões celestiais. E talvez eu fale um pouquinho, não sei se aí todo mundo vai estar preparado para isso, mas talvez eu fale um pouquinho. Que se eu te perguntar onde é que está o céu, você vai fazer assim, né? Se o céu está aqui, em cima. E aí um chinês possa te falar, mas você está errado, o céu está embaixo, o céu não está em cima. Por quê? Porque para o chinês você vai apontar para baixo. Então você vai apontar para cima, o chinês vai apontar para baixo. Porque na verdade, quando nós falamos de céu, nós não estamos falando de um lugar nesse universo material conhecido. Nós não estamos falando de uma direção ou de um lugar nesse universo. Nós estamos falando de um universo paralelo, né? O céu, ele não tem. Se você apontar para a direita é céu, se você apontar para a esquerda é céu, se você apontar para cima é céu, se você apontar para baixo é céu. O céu está em todo lugar, o céu envolve todo o nosso globo. Então o céu está por todos os lados. Ok? Então, o que nós estamos falando, na verdade, de céu, e Jesus vai falar muito disso, Jesus vai falar para Nicodemos, ninguém pode subir ao céu, senão aquele que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. Só que ele estava em Jerusalém, fisicamente, mas espiritualmente ele estava no céu, ok? Porque o céu é uma dimensão paralela que você pode viver nela, mesmo estando no mundo físico, no mundo material, ok? Jesus também fala em João, deixa eu até pegar aqui, em João 14, é isso mesmo, João 14, quer ver? Vou pegar aqui agora. Em João 14, Jesus vai falar algo também que vai nos deixar com mais clareza disso, né? João 14, no verso 1, Jesus vai dizer o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Olha o que ele vai dizer: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. Ele está dizendo que vai preparar um lugar, ok? Ele está dizendo que vai preparar um lugar. Deixa eu desativar os comentários aqui, porque... Isso. Ele está dizendo que vai preparar um lugar. E ele disse: e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e receberei para mim mesmo. Ok? Para que onde eu estou, estejais vós também. Ok? Então, olhe bem. Ele está dizendo... Ele não está dizendo aonde eu estiver. Olha o que ele está dizendo: aonde eu estou. E aonde ele estava? No Pai. E o que é o céu? É estar no Pai. É isso. É sair do espaço. Essa dimensão de espaço que nós temos, essa noção de espaço totalmente humana, natural que nós temos, não é a mesma noção de espaço e tempo que Jesus compreendeu e que ele viveu a maior parte do tempo, principalmente depois da sua ressurreição. Então o que ele está dizendo? Eu vou preparar um lugar. Quando eu for, vou enviar o Espírito Santo, mas eu vou preparar lugar. E quando eu vier, eu receberei todos para mim mesmo, ok? Para que onde eu estou, também todos estejam. Ele estava em Jerusalém, aparentemente, né? Se você olhar com os olhos naturais, no espaço natural, mas na verdade, no mundo espiritual, em uma outra dimensão, ele estava no Pai. Onde ele está? No Pai. Está no Pai é estar no céu. Ele está no Pai, o Pai está nele, e nós estamos nele. Então,
Quem está nele está no céu. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Em Cristo, estar nele, estar dentro dele, estar nele é estar no céu, é estar em uma outra dimensão. Então você pode viver num mundo físico, material, claro que isso aí não é para todo mundo, mas alguns de nós podemos viver num mundo físico, material e ao mesmo tempo estar no céu. Porque o céu não fala de um lugar alto aí para onde se aponta, o céu fala de uma dimensão aonde eu estou introduzido na pessoa do Pai. Ok? Então nós vamos falar muito sobre isso. Vamos falar sobre a eternidade e sobre o céu. E quando eu estiver falando céu aqui hoje, eu estou falando de uma outra dimensão. Eu não estou falando desse céu somente a história para cima. Vou falar dele também, mas eu estou falando de uma dimensão no mundo espiritual. De uma dimensão que abraça todo o universo conhecido. Uma dimensão fora do espaço-tempo, ok? Fora do espaço-tempo conhecido pelo homem. A linha do tempo do homem é uma linha reta, ok? A eternidade de Deus é um círculo infinito que não tem fim, ok? Então, diante de Deus, não há passado, presente e futuro. Tudo que já aconteceu é e vai acontecer. Tudo ao mesmo tempo, entendeu? Porque é um círculo infinito, ok? Se você ler em Hebreus, vai estar escrito que Jesus, ele veio a nós por meio de um Espírito, chamado Espírito da Eternidade. Por isso que ele diz, Nicodemos, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do Homem que está no céu. E estando em Jerusalém, ele declarou estar no céu. Ele disse para os discípulos, para que aonde eu estou, também estejais. Eu estou indo preparar lugar, mas para que vocês estejam onde eu estou. Ele estava no Pai, ele estava no céu. Está no Pai, está no céu. Ele está numa dimensão paralela a essa que nós conhecemos de tempo e espaço, numa dimensão totalmente paralela, totalmente diferente a essa que nós conhecemos. Tá bom? Então, prepare a sua caneta, prepare o seu papel para anotação, prepare a sua Bíblia. Eu estou aqui já com blusa de frio, está um pouco frio aqui em Balneário hoje, em Balneário Camboriú. Estou deixando aqui a janela aberta porque eu gosto do ventinho, mas a Pi trouxe aqui para mim um chazinho quentinho. Já vou preparar meu chazinho aqui, a gente vai então tomar chá e bater um papo sobre a Bíblia. Só bater papo, né? Porque não dá pra gente ir muito fundo aqui, porque nós estamos sendo vistos por um montão de gente que não está preparado para ouvir tudo que nós podemos falar, o que nós temos para dizer. Vamos lá. Chazinho muito bom. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o que aconteceu nesse gap, nesse intervalo entre a criação original e a recriação, entre Gênesis capítulo 1, verso 1 e Gênesis capítulo 1, verso 2. Eu falei ontem que apesar de ser a mesma terra em Gênesis capítulo 1, verso 1 e Gênesis capítulo 1, verso 2, elas estão em estados completamente distintos, ok? E também disse que a palavra hebraica que foi traduzida no verso 2 do capítulo 1 de Gênesis por era a terra sem forma e vazia, a mesma palavra hebraica é usada quando a mulher de Ló, ao sair de Sodoma, olha para trás e lá é traduzida como tornou-se em uma estátua de sal. Tornou-se. O que mostra que essa palavra que foi traduzida por era em Gênesis 1, verso 2, poderia ter sido traduzida por tornou-se, e a terra tornou-se sem forma e vazia. Nós lemos Isaías 45, 18, com base nessa bibliazinha aqui que eu mostrei para vocês. Tem muita gente que já comprou. Eu recebi muito print aqui de gente que já comprou. Vou fazer assim por causa da luz, ó. Muita gente já comprou a Bíblia em ordem cronológica da NVI. Vai facilitar muito para você que quer estudar, quer aprender, ok? Eu gosto muito da forma com que eles organizaram as coisas por aqui, muito mesmo, e por isso que eu recomendo para vocês, se você quiser avançar no seu estudo, isso dá para ver aí, acho que não dá muita luz aí, bora lá, aí já dá para ver alguma coisa, então, tá aí,
base nessa Bíbliazinha aqui, em ordem cronológica. Então nós falamos que Isaías 45:18 vai declarar que a terra não foi criada vazia, nem foi criada sem forma, e foi criada para ser habitada, não foi criada para ser habitação de homens, ok? Porque Deus ainda não tinha revelado e nem manifestado o desejo de criar o homem. O desejo de Deus de criar o homem só foi revelado ou manifestado no tempo, e a terra foi feita na eternidade, o que prova que a priori a terra não foi feita para os homens. Daí também nós falamos sobre os animais pré-adâmicos, né? Ou os animais pré-históricos, como você preferir chamar. E em Jó fala muito deles, né? Nós temos em Jó, deixa eu pegar aqui, Jó no capítulo 38, no capítulo 40, do verso 15 ao verso 24, nós vemos um animal que é comumente chamado de hipopótamo em algumas traduções, em outras traduções ele é chamado behemonte. Jó, capítulo 40, verso 15 ao verso 24, está escrito assim: contempla agora o behemonte. Então, e vai começar a falar, dar uma descrição de como ele é, da sua força, que ele come erva como um boi, mas como é seus músculos, seu lombo, seu ventre, vai falar de tudo. Então, esse behemonte provavelmente pode ser uma descrição de um animal pré-histórico, tá? E em Jó, no capítulo 41, verso 1, e no verso 15 até o verso 24, e também no verso 34, nós vamos ter o grande Leviatã, ok? É um outro animal também que pode ser considerado aí, e pode ser, por alguns, tomado como um animal pré-histórico, ok? Jó, capítulo 41, verso 1, poderás pescar com o anzol o Leviatã? Em algumas traduções vai estar crocodilo, ok? E se nós olharmos o crocodilo, parece ser mesmo aí parente ou familiar desses animais pré-históricos. Então, tá aí os textos de Jó. E também, depois da rebelião de Lúcifer, essa terra vai ficar caótica e sobre ela vai ter os demônios, né, que são também espíritos de seres pré-adâmicos, segundo o que diz Pember, é uma posição dele. Pember vai separar anjos caídos de demônios, ok? Se você nunca leu o Pember, eu recomendo que você leia as eras mais primitivas da Terra, tomo 1 e tomo 2, muito legal. E essa terra era governada por principados e potestades e hostes celestiais, que aí são os anjos, e dessa parte desses anjos caíram, nós vimos o texto lá ontem, Apocalipse capítulo 12, verso 4. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu entre o verso 1 e o verso 2 de Gênesis capítulo 1, o gap, o intervalo, ok? A chamada rebelião de Lúcifer. Foi isso que aconteceu. Nós temos aí, eu creio que em julho nós vamos ter um desafio aí para a gente estudar, creio que em 2 semanas, toda a saga de Lúcifer, toda a história do anjo, né? Primeiro, Lúcifer nem sempre foi diabo, ok? Ele foi um anjo que deu prazer a Deus, que agradou a Deus, que foi perfeito em seus caminhos e que foi criado por Deus segundo a vontade de Deus para expressar a máxima perfeição. Então nós podemos aprender muito com o que Deus desejava ou esperava desse anjo, ok? E também podemos aprender muito com os seus erros. Eu aprendo muito com os erros. Eu tenho um livro aqui, tô lendo, tô amando, tá? As piores decisões da história. Cara, só fala de catástrofes mesmo, né? Pessoas que tomaram as piores decisões da história. Então, eu gosto muito de aprender com os erros. Eu acredito que o erro só não pode ser repetido, o erro tem que ser inédito na nossa vida, né? Não pode ser um erro repetitivo, mas nós temos que aprender muito com os erros. Eu aprendo muito com os erros. Aproveitando aí, antes da gente começar e entrar mesmo no assunto, desce aí embaixo, tem um aviãozinho aí, parece um aviãozinho de papel, clica com o seu dedo aí, marca 10 amigos aí, manda essa live para mais 10 pessoas, mais 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas, vai lá, chama todo mundo e vem, vamos lá, a rebelião de Lúcifer no Gap, e o nosso primeiro texto
Isaías 14:12. Nosso primeiro texto vai ser Isaías 14:12. Isaías 14:12. Bora lá, pega papel, pega caneta, pegue aí sua Bíblia e vamos embora. Isaías 14:12. Eu vou ler como está na minha tradução. A minha tradução é uma tradução de textos receptos, não é de textos alexandrinos. Então, na minha tradução tem o termo Lúcifer. O nome Lúcifer aparece na minha tradução. Até marquei aqui, vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar de perto aqui, sem a luz. A ver. Ah lá, dá assim, ó. Veja aí, ó. Tem o termo Lúcifer. Vê? Então tem aí o termo Lúcifer. Vou ler aqui. Como caístes do céu, ó Lúcifer. Na maioria das traduções vai estar a estrela da alva. Como caístes do céu, ó Lúcifer, estrela da alva, estrela da manhã, filho da alva. Como fosse cortado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, e aqui, essa parte aqui no verso 13, coloque entre parênteses aí se você puder, pegue sua caneta aí, coloque entre parênteses aí, essa parte aí, ó. Tu dizias no teu coração, já coloquei aqui no meu. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Observe, no momento em que Lúcifer se rebela, ele não estava no céu, ele estava na terra. Ok? Por quê? Porque ele foi criado para ser guardião de todas as coisas criadas, como nós falamos ontem. E se você não viu a live de ontem, você que faz parte do clube, que é assinante da Escola do Reino Club, todas essas lives vão estar salvas lá no nosso clube. Você vai poder assistir quantas vezes você quiser. Então, como eu falei ontem, Lúcifer era o guardião, junto com outros anjos, de todas as coisas criadas. Então, no momento em que o seu coração se rebela, no momento que ele resolve executar ou pôr em prática a rebelião, ele não está no céu, ele está na terra. Olha como ele dizia no coração: eu subirei ao céu. Põe isso entre parênteses aí, marque aí com o seu marca-texto. Eu subirei ao céu. Pinta aí. Eu subirei ao céu. Se ele estivesse no céu, ele não ia precisar subir. No momento da rebelião, Lúcifer não estava no céu, ele estava na terra. E aí você vai entender por que a terra, em Gênesis 1, verso 2, está coberta pelas águas do juízo, e há um dilúvio no capítulo 1, verso 2 de Gênesis. Há um dilúvio que cobre a terra com águas de juízo, porque essas águas são oriundas do juízo de Lúcifer por causa dessa rebelião. Tudo que estava debaixo do seu governo, tudo que estava debaixo da sua liderança, tudo que estava debaixo do seu poderio, caiu em juízo com ele. Lembre-se, quando esse grande líder cai, tudo que está debaixo dele cai também. Quando Adão caiu, e eu vou fazer questão de mostrar isso aqui de Adão. Quando Adão caiu, o que estava debaixo do governo de Adão também caiu. Se você puder me acompanhar aí, abre aí a sua Bíblia em Gênesis. Se você não tem uma Bíblia de papel, pegue na Bíblia online. Abra em Gênesis, quando Adão cai, Gênesis capítulo 3, verso 6 diz assim: viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Ok? Então aqui pecaram. Depois que eles pecam, no capítulo 3, verso 17, vem a sentença. Deus vai determinar uma sentença para serpente, o animal selvático, vai determinar uma sentença para o diabo, que é a antiga serpente, o espírito que entrou nessa serpente, animal selvático. Deus vai determinar uma sentença para a mulher e uma sentença para o homem. No verso 17 nós temos a sentença do homem. Olha isso: porquanto destes ouvido a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Olha isso: maldita é a terra por tua causa. Veja aqui no capítulo 1, verso 27, que Deus criou o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou e disse:
frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre ela. Então o homem era senhor da terra, ele governava, ele era o líder, ele que tinha governo sobre a terra. Quando esse homem cai, tudo que está debaixo do seu governo cai junto. Então no verso 17, maldita é a terra por tua causa. A mesma coisa aconteceu com Lúcifer. Lúcifer, volte aí para o 14, 12, né? Isaías 14, 12. Nós estamos no verso 13 agora, Isaías 14, 13. A mesma coisa vai acontecer com Lúcifer. Quando Lúcifer se rebelar e quando ele cair, tudo que está debaixo do seu governo vai cair em juízo, juntamente com ele. Então, quando caem esses grandes líderes, tudo que está em juízo, ok? Tudo que está debaixo dele cai em juízo também, no mesmo juízo que ele. Eu estou falando de grandes líderes, estou falando de Lúcifer, eu estou falando de Adão, ok? Eu estou falando de Caim, eu estou falando de Lameque, eu estou falando de Noé, estou falando de Abraão, estou falando de Davi, de todos os grandes líderes. Quando eles caem em juízo, o que está debaixo do seu governo também é afetado de alguma maneira. Algumas vezes mais afetado, outras vezes menos afetado, mas sempre, de alguma maneira, é afetado tudo aquilo que está debaixo do seu governo. Então, a terra se tornou maldita por causa do pecado de Adão. E a morte passou a todos os homens, você já sabe disso. Então, no momento em que Lúcifer se rebela, no momento em que ele propõe, eu vou realmente me rebelar, ele não está no céu, ele está na terra. Ele diz, subirei ao céu. Subirei ao céu. E eu vou te provar nessa aula ainda, hoje, essa noite, ainda no nosso bate-papo aqui, que ele não estava no céu, ele estava na terra, ok? Ele não estava no céu que nós pensamos dentro da dimensão tempo e espaço. Ele estava no mundo espiritual, ok? Que também é uma espécie de céu, e é por isso que a gente vai ter essa ideia de que ele estava no céu. Mas ele estava no momento na terra. Lembrando que Lúcifer, apesar de ser um espírito, não é um espírito onipresente. Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, ok? Satanás não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, nem agora que ele é Satanás, e nem antes de se tornar Satanás quando era um anjo de luz. Ele não tem essa capacidade, ou esse atributo da onipresença. Verso 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Olha isso, ele não está dizendo que vai roubar o trono de Deus, ele está dizendo que vai exaltar o trono dele. Lúcifer não está dizendo que vai roubar o trono de Deus, ele está dizendo que vai exaltar o trono dele. Você sabe que o céu tem duas configurações. O céu de Apocalipse, no capítulo 4, apesar de ser o mesmo céu do Apocalipse capítulo 5, eles estão em configurações diferentes. No início do capítulo 4 é uma configuração. Depois, dentro do capítulo 4, é arrumada uma outra configuração. No capítulo 4 de Apocalipse, João diz, eu fui arrebatado ao céu. Quando eu cheguei lá, eu vi, tinha um trono posto no céu. Então, no momento em que João chega, o que ele vê imediatamente é um trono. Mas Daniel, no capítulo 7, verso 9, Daniel vai dizer, e eu continuei olhando nas minhas visões da noite, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Depois João vai dizer que esses tronos que Daniel viu sendo colocados na sala do trono ali, diante do Senhor, diante de Deus, ok? São 24 tronos. João vai dizer o número desses tronos. Daniel diz, até que foram postos uns tronos. João vai dizer, 24 tronos estão ao redor do trono. E 24 anciãos estão sentados sobre esses tronos, vestidos de vestidos brancos. Mas quando João chega, só há um trono. Eu vou lá em Apocalipse capítulo 4, vamos lá, para você ver. Quando João chega, só há um trono. Depois são colocados tronos. Apocalipse capítulo 4, verso 1, diz assim, depois dessas coisas olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, me disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Logo fui arrebatado em espírito, e eis um trono estava posto no céu. Põe entre parênteses isso aí. Se você tiver um marca-texto, marque aí com o seu marca-texto, ó. Eu vou marcar aqui com o meu. Um trono
estava posto no céu? Um trono posto nos céus. Um trono. Observe que a palavra céu aqui no verso 2 de Apocalipse 4 está no singular, não está no plural, igual em Gênesis 1, verso 1. Ok? Mas Daniel vai ver, ele vai continuar olhando até que sejam postos tronos, porque Daniel está tendo essa mesma visão do mesmo dia, do mesmo momento que João. Daniel foi arrebatado muitíssimos anos antes da morte de Jesus e foi levado ao mesmo instante, no mesmo momento em que João, que foi arrebatado anos depois da morte de Jesus, também estava arrebatado, e eles estão vendo acontecer a mesma coisa. Daniel 7,9, Daniel vai dizer: e eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Uns tronos. Olha aí no verso 9, marca entre parênteses aí, uns tronos. Uns tronos. Sempre esses detalhes importantes aí, você precisa marcar entre parênteses. Ok? Então, quando João chega, a configuração é uma, João permanece um pouco e essa configuração é mudada. Por quê? São trazidos uns tronos. São trazidos e são colocados um trono, alguns tronos na sala do trono. Quantos são esses tronos? João diz que são 24 tronos. Onde esses tronos estavam? Eles eram um mistério escondido na eternidade. A eternidade esconde muitos mistérios. Ok? Esse era mais um dos mistérios escondidos na eternidade. Eu vou falar para você, não vai dar tempo da gente fazer o estudo aqui, mas na saga de Lúcifer, ok? E se eu fosse você, eu não deixaria de fazer. Quando você ouvir falar da saga de Lúcifer, não é porque eu que vou ministrar, não. Presta atenção. Venha, porque é conhecimento mesmo, profundo e abundante do assunto, tá bom? Nós vamos compartilhar muito conhecimento, mas muito mesmo. Tudo aquilo que eu li e aprendi nesses anos todos eu vou compartilhar nessa saga de Lúcifer aí, que vai ser o desafio de julho. Em junho nós temos o desafio de Efésios. Em julho vai ter o desafio a saga de Lúcifer. Ok? Efésios vai ser de 1º a 7 de junho. Mas depois eu vou falar aí quando vai ser o desafio da saga de Lúcifer em julho. Então, esse Lúcifer, no momento da rebelião, está na terra. Ele diz: eu subirei ao céu. Ele não precisa subir no céu, você já está lá. Ou seja, quem tem a ideia de que Lúcifer se rebelou estando no céu, já não vai conseguir formular esse ensinamento com esse texto aqui. Porque o texto está dizendo: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Eu vou revelar para você. Quando João chegou, tinha um trono. Daniel disse que foram postos tronos. Depois João disse que foram 24 tronos. Mas ainda, eu dando um total de 25. Porém, ainda existe um 26º trono. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Se você vier comigo, eu te mostro. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Olha o que Jesus vai dizer. Apocalipse capítulo 3 e verso 21. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, porque eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Qual é o trono do Pai? O grande trono branco, o trono de safira, né? É um trono branco. Licença, toma um pouquinho de chá aqui. O trono do Pai é um grande trono branco, um trono de safira. Deixa eu te mostrar, aproveitar que nós estamos aqui em Apocalipse, deixa eu te mostrar. Abre aí Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Ok? Verso 11. Apocalipse capítulo 20, verso 11. João vai dizer, aqui é o juízo final, tá bom? Para você que não conhece muito, aqui está falando do juízo final. Vi um grande trono branco. Esse é o trono do Pai, o trono branco. Mas quem vai estar sentado no trono branco é Cristo, a quem foi dado o poder de julgar os homens, os vivos e os mortos. Então quem vai se assentar nesse trono aqui para o juízo final é Cristo. E aliás, o Pai e o Espírito vão estar no corpo
do Filho, já que o Pai é Espírito, João 4:24, o Espírito Santo também, as outras duas pessoas da Trindade de Deus são Espíritos, vão entrar no corpo do Filho e vão habitar corporalmente no corpo do Filho, como está escrito nas cartas de Paulo. Agora olhe isso, esse trono branco, o trono do Pai, é um trono de safira, mas Jesus diz em Apocalipse capítulo 3, verso 21, que o que vencer vai se assentar com ele no trono dele, porque ele venceu, se assentou no trono do Pai dele. Esse 26º trono, Satanás conheceu na eternidade. Lúcifer conheceu o 26º trono. O que ele não soube é que o 26º trono tinha um dono e não era ele. Porque ontem nós falamos que Jesus era um mistério escondido pelos séculos dos séculos, pela eternidade. Eu te mostrei isso. E esse mistério escondido foi escondido até mesmo dos anjos. Nem os anjos sabiam que Deus tinha um filho. Então Lúcifer pensou que esse trono, esse 26º trono, um trono que tem 7 degraus, está sobre uma plataforma, que o assento dele é circular, é redondo. Do lado direito há um leão, do lado esquerdo há outro leão, e outros 12 leões, fora os 2 leões que estão no braço do trono, 12 leões, 6 à direita e 6 à esquerda. Esse trono, que é tipificado na terra como sendo o trono do rei Salomão, é o trono do Filho. Por que o seu assento atrás é circular? Porque quem se assenta aí governa o universo. O universo é um círculo em expansão até a extremidade da luz e das trevas, como eu falei ontem. Então quem se assenta aí, esses 2 leões, é o Pai e o Espírito, já que é o Filho que se assenta aí. E os 12 leões, 6 à direita, 6 à esquerda, são os apóstolos, e também simbolizam 12, a completude de tudo que Deus faz no céu. Ok? Então significa que essa questão apostólica da era da igreja já está completada no céu, antes mesmo de começar na terra. Assim como o tabernáculo de Moisés foi uma sombra de um tabernáculo celestial, como está em Hebreus 8. Vem comigo em Hebreus 8. Hebreus 8. Eu vou lá. Hebreus no capítulo 8. Hebreus no capítulo 8, verso de número 1, diz assim: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, Cristo Jesus, tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Outro dia eu te explico por que a destra do trono da majestade. Ok? Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Verdadeiro. Vou marcar aqui com marca-texto, marca aí também. Verdadeiro tabernáculo. Ministro do verdadeiro tabernáculo, o qual fundou. Põe entre parênteses, quem fundou? Põe entre parênteses aí. Quem fundou? O Senhor e não o homem. O qual fundou o Senhor e não o homem. Olha o verso 5. Olha o verso 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Então as coisas na terra servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Pinta aí, celestiais, a palavrinha celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, fazer tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Em que monte? No Sinai. No Sinai, Moisés modelou o tabernáculo celestial que está no céu. O tabernáculo celeste. Ok? O tabernáculo celeste. Onde nós entraremos porque o véu foi rasgado. Não foi o véu que rasgou de alto a baixo no santuário, no chamado templo de Herodes, o templo de Zorobabel, a reconstrução do templo de Salomão. Não é isso não. É o véu do corpo de Cristo, que foi rasgado segundo o que está escrito aqui em Hebreus, pelo autor dos Hebreus. O véu do corpo de Cristo foi rasgado, me dando acesso a um santuário, a um tabernáculo verdadeiro, não feito por mão de homens, que não está na terra, está no céu. Quando eu digo que o véu se rasgou, não para você entrar, mas para Deus sair,
lá no templo de Herodes, é porque naquele templo você não tem que entrar, você não tem que ir lá adorar pedras, né? Mas você tem que entrar no céu, num tabernáculo celestial, pelo véu que se rasgou, que é o corpo de Jesus. O corpo de Jesus é um véu rasgado. O corpo de Jesus é um véu rasgado. É isso que diz o texto de Hebreus, que o corpo de Jesus é um véu rasgado para me dar acesso a um tabernáculo verdadeiro, aonde o sacerdote é verdadeiro e assiste diante de Deus, ok? E é quem faz a intermediação entre nós e Deus. Por isso que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus homem, porque esse Cristo Jesus homem foi elevado a sacerdote de Deus, e esse sacerdote é quem fala por nós diante de Deus. E hoje quem responde às suas orações, é o mesmo Deus do velho pacto. Hoje, no novo pacto, na nova aliança, quem responde às suas orações é o mesmo Deus do novo pacto. Só tem uma diferença. Em Apocalipse, no capítulo 5, diz que... Vem comigo. Apocalipse, capítulo 5. Eu vou ler aqui com você. Apocalipse, capítulo 5. Vem comigo. Apocalipse, capítulo 5, e verso de número 9. 8, perdão. Apocalipse capítulo 5, verso 8. Diz assim: havendo tomado o livro, quem tomou o livro? O Cordeiro, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu e é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. O Cordeiro, que é leão da tribo de Judá, porque aqui em Apocalipse 5, ele é cordeiro e leão. Ele é filho de Deus e filho do homem. Ele é filho do homem e filho de Deus. Ele é cordeiro e leão, filho do homem e filho de Deus. Então, o leão da tribo de Judá que abriu para abrir o livro e desatar os seus selos. Ok? Havendo tomado o livro, os 4 animais viventes e os 24 anciãos prostraram-se perante ele, diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Agora preste atenção, no capítulo 8, verso 3, eu vou ler aqui, verso 3. E veio outro anjo. Esse outro anjo, aqui do verso 3, do capítulo 8 de Apocalipse, é Cristo. E pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos. Então, ele foi lá e ele pegou da mão do ancião, e agora ele apresenta diante do Senhor as nossas orações, as nossas causas. Então, antes, no velho pacto, Deus respondia a oração que estava na taça do ancião. E qual era o critério de Deus para responder? Misericórdia. E de quem Deus tinha misericórdia? De quem Ele queria. Olha como está escrito: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Mas agora não é mais assim. Deus não responde no novo pacto às nossas orações com base na misericórdia. Ele responde com base na justiça. E a justiça é Cristo. Então, quando Cristo apresenta, Deus responde, não por sua causa, mas porque é Cristo que apresenta. Deus responde a Cristo. Ele não responde ao Eduardo Reis, ele responde a Cristo. E Cristo apresenta as causas do Eduardo Reis diante de Deus. E agora Deus não pode mais escolher quem ele vai responder, porque ele não responde os santos, ele não responde pela misericórdia. Os ímpios ele responde pela misericórdia, mas os santos ele responde pela intermediação de Cristo, o nosso sumo sacerdote, que apresenta o incenso diante de Deus. Ok? Então vai entendendo isso. Volta lá para Ezequiel, que a gente saiu do assunto aqui, abri um parênteses só para te dar um pouco mais de conhecimento, para liberar um pouco mais de conhecimento aí sobre você e na sua vida. Volte aqui para Ezequiel. Então, verso 13, capítulo 14 de Isaías. Isaías capítulo 14, verso 13. Não é Ezequiel agora, desculpe. Isaías 14 e 13. É porque eu fico assim, tão, sabe, eufórico, eu fico na adrenalina aqui, vontade de falar tudo, estou tendo que me conter. Mas olha isso. O anjo dizia no seu coração: eu subirei ao céu. Ele não estava lá. Mas por que ele queria subir lá? Por causa do 26º trono. O trono de Cristo. Como Cristo era um mistério escondido até mesmo aos anjos, os anjos não sabiam que Deus tinha um filho. Ok? Naquele momento ali, Jesus aparece um outro anjo, porque ele ainda não podia se revelar. Porque para João,
O tempo é depois da morte de Jesus, aproximadamente 90 anos. Mas na eternidade, naquele momento, ainda não era o momento dele ter se revelado. Então, por isso que ele aparece como outro anjo. Então, depois ele vai aparecer como cordeiro, leão, filho do homem, filho de Deus. Aí, como filho do homem, já é revelado. Como filho de Deus, ele também já é revelado. Ok? Ele chega no céu como filho do homem. Ele não entra no céu como Deus, ele entra como um homem que venceu e pôde entrar pelo véu que foi rasgado do seu corpo. Agora, entenda isso aqui. Guarde isso. Daniel disse: eu vi chegar com as nuvens do céu se assemelhando ao Filho do Homem. Está em Daniel capítulo 7, verso 13. Quando ele chega no céu, ele chega como Filho do Homem. Quando João vê, diz: parece um cordeiro, parece que foi morto. Esse foi morto, no original grego, quer dizer, parecendo que acabara de ser degolado. João diz: mas está aqui. O ancião olha para a mesma pessoa que Daniel viu como Filho do Homem, que João viu como cordeiro, e o ancião de dias diz: é o leão da tribo de Judá. Quem é o cordeiro? O cordeiro que remiu os homens dos seus pecados. Quem é o leão? O leão que vence Satanás e que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Então olha isso. Lúcifer achava que aquele trono era dele. Como Lúcifer é um ser criado, na cabeça de Lúcifer, ele entendeu que em algum momento Deus privou ele desse trono. Essa é a visão que Lúcifer tem de Deus. Anote aí. Anote essa frase que eu vou dizer agora. Anote isso. Cada um conhecerá o Deus que quiser conhecer. Deus tem 72 nomes pelos quais ele é chamado. Cada nome revela uma face desse Deus. Cada um vai conhecer o Deus que quiser conhecer. A maneira que você enxerga vai determinar o que dele você recebe. Então, Lúcifer enxergou a Deus como um Deus privador. Na mente de Lúcifer, na mente de uma criatura criada, finita, não imortal, mas que foi criada, que teve uma origem inicial. Não é como Deus que é eterno, incriado. Ok? Na cabeça de Lúcifer, Deus em algum momento privou ele desse trono, com medo de que ele superasse a Deus. Se Lúcifer quisesse o trono de Deus, seu orgulho, a sua soberba não seria tão grande. Porque se ele quisesse tomar o trono de Deus, ele estaria declarando para todo o universo que não há como ser maior que Deus. Deus é o máximo que alguém pode chegar, então eu quero o trono dele. Mas o que Lúcifer realmente queria era estabelecer um trono paralelo que pudesse superar a Deus. Ele acreditou de verdade que ele poderia superar a Deus. Então põe na sua cabeça: rebelião não é eu querer ser igual a quem me ensina. Se eu quero ser igual a alguém que está me ensinando, o nome disso é discipular.